Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Olha que alegria, estamos vivendo de novo a novena de São Padre Pio. Eu já gravei 3 novenas, todas diferentes uma das outras, do Padre Pio. Eu sou encantado, apaixonado pela vida do Padre Pio, São Padre Pio, de Pietrelcina, né? Nós tivemos, não sei se vocês sabem, nós somos do Vinde Verde. Nós fomos ano passado, lá em São Giovanni Rotondo, mas antes já sabíamos que íamos estar com o Padre Pio em São Giovanni Rotondo. Saímos do Brasil com o roteiro, né? Só para contar a vocês um testemunho. E chegando lá, o roteiro mudou tudo. As datas mudaram, né? Invertemos algumas coisas por causa do ferry, que é aquele navio que nos leva para Medjugorje, né? A gente também ia para Medjugorje visitar Nossa Senhora. Mas mudamos, né? Os dias mudaram, inverteram. E acabou que ficou, São Giovanni Rotondo era para ser no início da viagem, ficou por último. Não sei se vocês sabem, em maio, dia 29 de maio, é dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 29 de maio. E eu estava preparando para fazer meu aniversário em Medjugorje, né? Ia fazer lá com Nossa Senhora. Bom, estávamos em Roma e fomos passeando. Sabíamos por uma amiga nossa aqui do Rio, Alessandra, né? Tinha me falado que ela tinha numa igrejinha que tinha algumas relíquias do Padre Pio, alguma coisa do Padre Pio lá. Ela não sabia dizer bem, claro, bom, ela esteve lá e fomos procurando, né? Com as indicações que ela tinha dado pra gente, essa igrejinha. Todo mundo da peregrinação quis ir comigo, era um dia livre, né? E fomos juntos para ver essa tal igrejinha. Chegando lá, eu cheguei lá com o pessoal, eram umas 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. O moço que cuidava da igreja, tinha um rapaz, olhou assim para mim e falou assim, olha, em italiano, né? Eu fui comprar uma estampinha do Padre Pio e falou assim, olha, não, peraí, eu tenho um presente do Padre Pio para você, falou assim. Para mim? É para você. Eu não entendi nada, eu achei que ele queria, não entendia direito o italiano, e achei que ele queria me vender alguma coisa. E eu já preocupado com os euros que eu ia ter para pagar, não, que tudo é caro pra caramba lá. Então, ele trouxe uns posters do Padre Pio, lindos, preto e branco, maravilhosos. E eu já pensando, meu Deus, aqui tudo é bonito, eu vou ter que comprar e não sei quanto vai custar esse negócio. E eu perguntando quanto custava, né? Em espanhol falei quanto custava. E ele olhou assim para mim, não, é um presente do Padre Pio para você. Eu falei, para mim, eu nem conheço, não conhecia ele, né? Olha só, que milagre, né? Aí ele foi lá dentro, espera mais um pouco, ele foi lá dentro e ele trouxe aquela capa que o Padre Pio usa acho que para o frio, né? Ou para sair. Ele tinha uma relíquia do Padre Pio. Aí o padre Gleuson pegou lá que estava com a gente na peregrinação, né? Pegou assim essa relíquia e deu uma bênção pra gente. E o ápice disso foi que no dia do meu aniversário, adivinha onde eu estava? Em São Giovanni Rotondo, visitando o Padre Pio. Dia do meu aniversário. Aí a Gabi, que é a Gabriela Brasil, né, que é da nossa comunidade de Niterói, né, estava com a gente. Estávamos visitando o quarto dele, do Padre Pio, e todo mundo tirando foto. Ela também tirou. Bom, e fomos correndo para o ônibus que tínhamos que ir para o Monte Gargano, né? E não sei se foi no dia seguinte, a gente foi ver as fotos, vem cá, e todo mundo trocava foto, nós tínhamos um grupo do WhatsApp, né? E trocávamos fotos para ver. E o que aconteceu? Na foto que a Gabi tirou, quem aparece na foto? Nítido, assim, colorido, vivo. Quem aparece na foto? Não tinha nenhum quadro atrás, não era reflexo de um quadro, não era nada lá dentro, porque não tem nada do Padre Pio lá dentro, a parede é branca do quarto dele, da cama. Todo mundo tirou a mesma foto, mas só na dela apareceu. O Padre Pio aparece na foto dela. A gente postou isso, está no nosso Instagram, só para vocês saberem. Essa foto é um milagre da presença do Padre Pio. Tá todo mundo chocado, choramos, todo mundo ficou impressionado. Bom, para vocês saberem, essa novena que nós vamos viver agora, no ano de 2020, é uma novena extraordinária. Eu estava pensando se fazia ou não fazia, o Padre Pio falou, vamos fazer. Olha o que eu senti no coração, o Padre Pio falando para mim assim. É claro que eu não ouço o Padre Pio, não fico ouvindo, mas ele falou que eu perguntei. Eu fui cara de pau e perguntei assim, Padre Pio,
Quer que eu faça a novena de novo? E ele falou assim: muitas pessoas ainda não são meus filhos espirituais. Como eu gostaria de interceder por essas almas, para não se perderem. Olha a preocupação do Padre Pio. O Padre Pio está preocupado com as milhares de almas que estão se perdendo. E nós somos instrumento e canal da graça para essas pessoas. Então vamos iniciar essa novena pedindo ao Padre Pio para nos aceitar como filhos espirituais. Tem alguns rituais que você tem que fazer nessa novena. Eu sempre peço a vocês. Número 1, anota aí no teu caderninho. Você tem que ter um caderninho para você acompanhar essa novena. Número 2, você tem que ter a Bíblia para acompanhar essa novena. Nós usamos muito a Bíblia. 3, você tem que ter uma vela acesa, que representa o nosso respeito, nossa adoração a Deus, a nossa presença diante de Deus, e também que a gente se consome como Jesus se consumiu por amor. Número 4, você pegue uma estampinha do Padre Pio, ou um papel de parede, qualquer coisa do Padre Pio, para você poder olhar para a santidade dele e se inspirar. Fonte de inspiração. Número 5 ou 6, não lembro mais o número, acho que é 6. Nós vamos fazer uns pedidos, o quadrante de pedidos que você está usando na Quaresma de São Miguel, usa o mesmo quadrante para você fazer os teus pedidos direitinho separados, né? Quais são minhas necessidades mais urgentes? Quais são as maldições que eu preciso quebrar? Quais são as bênçãos que eu desejo para a minha vida, para os meus filhos, os sonhos, né? A bênção se mistura muito com sonhos, né? Qual é o futuro? Qual é o sonho? Qual é o desejo do meu coração? E o mais importante de tudo, colocar ali, é você anotar as promessas de Deus. Os teus pedidos têm que ter também promessas. Espera aí. Deus me prometeu no ano de 1971 que Ele ia me dar um marido para eu casar, exemplo. Então você vai ter que botar isso daí. Ou uma mulher para eu casar, ou Deus prometeu que eu ia engravidar, que eu ia... Anota as promessas de Deus. É tão importante isso. Outra coisa. A gente tem que escrever uma carta de punho, ou se não, deveria fazer isso, tá? Todo mundo escrever uma cartinha falando assim: querido Padre Pio, eu, Arthur Amorim, gostaria muito de ser teu filho espiritual. Queria te pedir que você me aceitasse como teu filho espiritual. Pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, eu te peço essa graça. Eu sei que você vai me atender. Amém. São Padre Pio, o meu querido Padre Pio, rogai por nós. Ou rogai por mim. Amém. Gente, escreve essa carta, como eu narrei para você. E você vai pegar essa cartinha, você vai botar embaixo, junto com os teus pedidos, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, do Padre Pio, da imagem que você tiver, de São Miguel Arcanjo, não interessa. Coloca embaixo de uma imagem, para você deixar ali quietinha, para que Deus abençoe. O Padre Pio vai ouvir e vai te atender. Vamos fazer a nossa novena, a primeira parte. Como a gente vai fazer a metodologia dessa novena? Vamos fazer primeiro a parte da oração, como estamos fazendo a Quaresma. A gente reza primeiro e depois eu vou fazer a partilha, tá? A partilha mística. A gente vai partilhar coisas lindíssimas e fortíssimas, tá? Vamos abençoar então agora a nossa novena de São Padre Pio de Petreutina. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais. Estamos reunidos nesse dia, abençoando nossos pedidos, a nossa cartinha para o Padre Pio. Se quiser, bota mais coisa na tua cartinha, escreve mais coisas, daquilo que você quiser escrever para ele, escreve. Abençoando agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Introdução. Vou ler para vocês um pouquinho da história do Padre Pio. O Padre Pio, um santo conhecido e aclamado no mundo inteiro,
Ele faleceu dia 23 de setembro de 1968. Milhares de pessoas choraram sua morte e ao mesmo tempo louvavam a Deus, agradecendo pelos dons e graças recebidos pela sua intercessão. Na ocasião, ele tinha 81 anos, dos quais mais de 50 anos ele carregou os estigmas da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons extraordinários que acompanharam toda a existência de Padre Pio, como as visões, a bilocação. A bilocação é ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele fechava os olhos e aparecia, o corpo dele ficava presente no lugar, mas ele aparecia em outro lugar. E ele falava com a pessoa, conversava, confessava, fazia o que ele tinha que fazer e desaparecia. Aí ele abria os olhos aqui do outro lado. Ele não ficava consciente dos dois lados. Bilocação, a pessoa fecha os olhos, ele fechava os olhos. E ele estava lá do outro lado, atendendo, fazendo alguma coisa. Impressionante. Isso é um dom. Ele tinha o dom da cura, ele curou milagrosamente milhares de pessoas, ressuscitou mortos. Ele tinha o dom de ler as almas no confessionário, ele lia as almas, você ia confessar com ele, ele sabia tudo que você já tinha pecado, o que Deus queria de você, sabia tudo. Ele lia a nossa alma. É impressionante o Padre Pio. E ele também tinha os estigmas, de Jesus. Contudo, outros elementos, como as incompreensões de muitas pessoas, as suspeitas e as limitações impostas pela igreja, às quais ele obedeceu com docilidade de filho, tornaram autêntico e elevado o seu grau de santidade. Porque o Padre Pio não queria fazer a vontade dele, queria fazer a vontade de Deus. Por 50 anos em São Giovanni Rotondo, multidões acorreram a ele em busca de alguma cura espiritual ou física, de um encontro que aproximassem de Deus ou desse um sentido às suas vidas. Então nessa novena nós vamos aproveitar e entregar nossa vida e pedir a intervenção extraordinária de São Padre Pio. Nós do Vinde Verde, eu, Arthur especialmente, rezei por milhares de pessoas, já muitas, não milhares, mas muitas pessoas. E quando eu peço a intercessão de São Padre Pio, milagres acontecem. É impressionante. Câncer de pâncreas que eram incuráveis, doenças, vários tipos de câncer, doenças, problemas de depressão, financeiros, vocês não têm ideia. De gravidez, mulheres ficaram grávidas, não podendo ficar grávidas, por um milagre, intercessão do Padre Pio. Tem tantos e tantos milagres para eu contar para vocês. Eu já vivi vários deles, vários. Graças a Deus esses milagres têm nome e sobrenome e podem falar para vocês. Então, graças a Deus, nós temos um intercessor no céu, nosso querido e Pai espiritual, São Padre Pio. Então, nesse momento, fecha teus olhos um pouquinho e abençoa agora o teu coração. Padre Pio, rogai por nós nesse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entrando em oração, pede agora a São Miguel Arcanjo, vinde agora rogar por nós. Recebe nossos pedidos, querido Padre Pio, tudo que nós trouxemos aqui, o nosso coração como está, a nossa vida, essa novena mística e tudo que nós vamos aprender e viver. Recebe. Na pequena cidade de Pietrelcina, localizada ao sul da Itália, foi um berço natal de São Padre Pio, que nasceu na tarde do dia de 25 de maio de 1887. Logo no dia seguinte foi levado à igreja de Santa Ana para ser batizado com o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Olha só, venerado com devoção por sua mãe. Seus pais, Grázio, Maria Forgione e Maria Josepa de Núncio, tinham 5 filhos. Eram camponeses e tiravam da terra
que cultivaram o sustento da sua família. Foi nesse lar, num ambiente de dificuldades financeiras, mas de muita fé em Deus, que São Padre Pio passou sua infância. Estudou e brincou como toda criança. Contudo, desde os 5 anos de idade, apresentou seus dons carismáticos e começou a sentir a presença do seu anjo da guarda e começou a ver Nossa Senhora, Jesus, com seus olhos nus, que acompanhou sua vida inteira na realidade. Nessa época, na igreja de Santa Ana, ocorreu a primeira aparição do Sagrado Coração de Jesus, convidando-o para uma vida de maior aproximação a Deus, especialmente pelo sacramento da Eucaristia. Reflexão do próprio Padre Pio. Desde o meu nascimento, o Senhor me demonstrou sinais de especial predileção, porque Ele realmente foi escolhido por Deus. Mostrou-me que não apenas seria meu Salvador, mas meu supremo benfeitor, e ainda o meu amigo devotado, sincero, o amigo do coração, o eterno e infinito amor, a consolação e alegria, o conforto e todo o meu tesouro. Olha que lindo! São João Paulo II escreve assim do Padre Pio: a vida e a missão de São Padre Pio testemunham que as dificuldades e os sofrimentos, se forem feitos com amor ou por amor, transformam-se num caminho privilegiado de santidade, que abre perspectivas para um bem maior que só Deus conhece. Rezemos com o Padre Pio a oração que ele fez assim: fica comigo, Senhor, porque preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes com que facilidade posso abandonar-te. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair tantas vezes. Ó Jesus, que dissestes: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Eu bato, eu busco e procuro a graça que estão aqui escritas nesse papel, aquilo que eu tenho pedido no meu coração. Recebe, Senhor Jesus, recebe, Padre Pio, e leva para Jesus agora. Eu sou teu filho espiritual, te peço isso. Te peço pelas pessoas que estão fazendo essa novena, essa santa novena, pelas pessoas que precisam de um milagre. Tu fizestes tantos milagres na tua vida. Fazei em nome de Jesus mais este milagre. Atendei essas pessoas que estão sofrendo e precisam da tua ajuda, Padre Pio. Eu te peço também pelos colaboradores do Vinde Verde, por essa obra tão bonita de Nossa Senhora. Que sempre busquemos a santidade, a verdade, e que sejamos parecidos contigo, humildes, pessoas do silêncio, da oração, da mística, do sobrenatural. Que vivamos toda a experiência plena, integral do Espírito Santo. Levanta teus mãos para o céu e num ato de fé, num ato de amor, pela intercessão, juntos com o Padre Pio, que ele está aqui, ele vai rezar conosco. Reza assim: Pai querido, Pai amoroso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estende tuas mãos para Nossa Senhora. Faz esse ritual, esse ato exterior de respeito, de carinho, de entrega.
Diz para ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pede essa experiência a Deus. Senhor, derrama teu Espírito sobre nós e ouve a nossa oração final. Bota a mão no teu coração e pede: Senhor Jesus Cristo, que és cheio de misericórdia e bondade, que amais a todos e entregastes vossa vida para a salvação da humanidade, concedei-me por intercessão de São Padre Pio a graça de amar cada dia mais a vós e aos meus irmãos, a minha família, especialmente os mais necessitados. Concedei-me ainda, com benevolência, a graça de que mais preciso e vos peço nessa novena. Amém. E como toda a novena do Padre Pio, ele se consagrava a Nossa Senhora diariamente. Vamos consagrar-nos a Maria. Estende tua mão e diz assim, fecha teus olhos. Ó Maria, ó minha mãe, eu me consagro inteiramente a vós, mãezinha. Consagro minha casa, minha família, minhas lutas, minhas preocupações. E porque assim sou vós, ó mãezinha, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, protegei-me, atendei-me, como coisa e propriedade vossa, como filho e propriedade vossa. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Já vai cantando no teu coração para entrar na meditação, na partilha. Vai lá dizendo para Nossa Senhora: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Junto com o Padre Pio, com São Miguel Arcanjo, queremos amar a ti, a Jesus, e amar aqueles que você nos mandar, né? Para que a gente possa viver, não só falar, mas viver esse amor. Amém. Nesse momento, já abençoando essa partilha, aquilo que nós precisamos falar sobre como crescer na fé, na espiritualidade mística, no encontro com Deus. Que essa aqui seja uma verdadeira escola de oração. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu não quero, nessa novena, eu não vou falar muito só sobre a vida do Padre Pio, mas vamos falar como ele amou Jesus, como ele chegou lá, como ele tinha experiências com Deus, coisas que não nos ensinam, coisas que nós esquecemos de sermos crianças. Bem-aventuradas as crianças que têm um coração puro. Bem-aventurados, né, os puros que são mais ligados ao Pai. Lá em Mateus 5, no versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor toque teu coração hoje, que você se torne pobre, humilde, que você possa dar espaço para que Deus faça essa obra, tá bom? Então vamos lá. Uma das grandes questões nossas agora é aprendermos a rezar. Sairmos de uma oração superficial, às vezes até platônica, utópica, uma oração às vezes que não chega nem na esquina. Muitas vezes nós rezamos e reclamamos com Deus: Senhor, quando você vai agir?
Quando você vai quebrar essa muralha, essa maldição, essa doença? Quando vais me curar? Esqueceste de mim, Senhor? Estou aqui. Vai me dizer que você nunca rezou assim. Você nunca passou por um deserto onde você acha que é interminável, uma crise financeira, uma separação, uma doença que aparece do nada. Todos nós estamos suscetíveis a tudo. E as pessoas falam assim, ai, não fala essas coisas que eu tenho pânico, eu tenho medo, porque você tem dado poder ao teu pânico, ao teu medo. Porque você tem dado espaço para que o inimigo tire teu entusiasmo, te desalme. Lá em Romanos, 12, quando São Paulo fala que não podemos nos conformarmos com o mundo, nos deformarmos com o mundo, é porque ele sabe que a única coisa capaz de deformar a gente é o vazio. É uma alma vazia. É uma alma que não sabe quem é, não tem identidade, que não sabe a sua paternidade ou a sua maternidade. Ou seja, por que ela é vazia? Por que ela não sabe quem ela é? Porque ela não sabe a sua origem. Ela não sabe ser amada. Ela não sabe ser querida. Você está entendendo um pouquinho? E como a gente passa a descobrir isso na nossa vida? Primeiro passo de todo padre, os padres do deserto nos ensinavam, o próprio Padre Pio. Padre Pio rezava o dia inteiro o terço, Através do terço, ele transformou o terço numa oração mística, onde ali ele meditava sobre a vida de Jesus, mas olhando para a vida dele. Então, a primeira coisa que tantos monges do deserto, os grandes santos, nos ensinam, é que a gente não consegue, não deve nunca olhar a nossa vida sozinhos, ou só através da terapia, ou só através do prisma do olhar humano. O que o Padre Pio fazia que nos ensina? Ele se olhava através do Evangelho. Então, se houvesse uma lente hoje mística para te ensinar a você se olhar, é a vida de Jesus, é o Evangelho. É a palavra de Deus que é viva. Ela está acontecendo agora. Ela não aconteceu há 2000 anos atrás só. Ela está acontecendo agora. E ela tem poder agora de curar e libertar você. Arthur, como é que eu posso me olhar diante dessa palavra? É simples, mas ao mesmo tempo exige esforço. Por quê? Os santos do deserto rezavam com os salmos. Você tem Provérbios, sabedoria, Eclesiástico, você tem os salmos e você tem o Novo Testamento, Isaías, também Jeremias, mas tem o Novo Testamento. Escolha se você vai rezar com salmos, se você vai começar com o Novo Testamento, a ler devagar. Para entender a vida de Jesus, era bom você ler algum evangelho. O evangelho mais curtinho é de São Marcos. Você vai ler São Marcos, porque São Marcos é muito apegado, ele pregava para os pagãos, Então São Marcos, ele vai falar muito do poder de Deus, dos milagres, da ação extraordinária de Deus. Você começa a entender com São Marcos, que ele começa no deserto, falando de Jesus, de São João Batista pregando no deserto, que existe uma radicalidade aí nesse olhar para trás. Que radicalidade é? Se você tomou a decisão, olha só, a decisão de amar a Deus e de se amar, porque amar a Deus é se amar. Você só vai conseguir se amar se você amar a Deus. Olha que bonito. Você só vai conseguir se encontrar se você encontrar a Deus. Aquele que te criou, você não pode fugir do teu DNA sobrenatural espiritual. As pessoas tentam fugir. Elas tentam achar que elas vão conseguir sim. Ah não, eu vou seguir meus caminhos, a minha ideia. Desculpa eu te falar. Você já é bem crescidinho, crescidinha, para saber que não é qualquer caminho que te leva a Deus. Não é qualquer caminho que serve para você. Infelizmente eu te falo isso. Seria muito fácil eu estar pregando para vocês e falar assim, gente, sai qualquer caminho. Qualquer religião vai te levar para Deus. Qualquer coisa vai ser ótimo. Não vai ser. Vocês podem brigar comigo, se irritarem, mas não interessa. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Infelizmente, o nosso inimigo, ele é muito astuto. Ele é sedutor. E ele está enganando a muitos, até dentro da Igreja Católica, dos grupos de oração.
da renovação carismática, dos movimentos. Por que o cardeal Robert Sará, nesse momento, ele é super radical, ultraconservador, ele tem falado sobre isso, que a doutrina não pode se render aos movimentos. Por que ele está falando isso? Porque ele é contra a renovação? Não, eu não vejo por esses olhos. Eu acho que nós temos permitido muito na nossa vida o pecado. Nós nos lambuzamos muito com o pecado e permitimos muito que devagarinho, olha o que eu falei do silêncio de Maria, devagarinho, eu falei na quaresma, tá? Devagarinho, essa gota d'água, como Satanás ele não tem pressa, ele vai a doses homeopáticas, derrotando você, tirando tua paciência, a tua pureza, roubando a tua paz, devagar. Ele não tem pressa, ele quer fazer de um jeito que você não perceba que ele está por trás daquilo. Ele vai usar o teu irmão, a tua irmã, teu marido, tua mulher, teus filhos, e são coisas do dia a dia, e vai minando, às vezes o teu coordenador, às vezes o teu colega de grupo. Eu quero fazer, eu sinto no meu coração que o Espírito Santo me indica por esse caminho. Mas, gente, o sentir, você pode sentir o que você quiser. Tudo que a gente for sentir no coração tem que ser discernido, colocado à luz de Deus. Então, voltando aqui para a oração, o inimigo ele vai colocar gotas homeopáticas para tentar te cansar, te esgotar, te sobrecarregar. E muitas pessoas estão esgotadas e cansadas. E a oração entra aí. Por quê? Qual é o primeiro passo da oração? Buscar um local para você rezar. As pessoas rezam errado. Elas querem rezar no ônibus só, no metrô, rezar seu terço, rezar... Gente, isso é o momento da ruminatio, digamos, ou da oração incessante. É o momento que você está ali, claro, rezando, pensando em Deus, ótimo, mas que esse não seja teu momento mais rico de encontro com Deus. Que pobreza você está dando para Deus. O teu melhor tempo você dá para o Netflix, você dá para a novela, você dá para quem quiser, e não para Deus. Está errado. Nós estamos errando no básico do básico do básico. Nós não damos o melhor tempo para Deus. Então escolha um local apropriado, porque ali você vai viver os silêncios da alma. Você vai viver esse momento místico, e nós vamos chegar nisso nessa novena. Nós vamos falar tanto sobre isso que você vai até cansar. Você tem que se abrir. Além do local ser um lugar propício, nunca se esqueça de jogar água benta antes de você rezar. Toda oração é um combate espiritual. Toda oração. Não tem uma oração que não seja um combate espiritual. Mesmo você gostando ou não gostando, é um combate espiritual. Busque, jogue água benta e tenha os materiais que você precisa. A pessoa mais pobre pode ter água e sal. Por mais simples que seja a tua casa, água e sal e a palavra de Deus. Eis aí teu material, você não precisa mais nada. Só com a palavra de Deus, uma folhinha de papel, um lapisinho, água, uma velinha se puder. Faz isso, as coisas mais simples. Deus é simples. Outro passo você vai dar, depois você arrumou o teu local de estudo, porque é um estudo de aprofundamento, de se encontrar com Vossa Majestade. Sempre quando você inicia uma novena, você tem 2 atos que você tem que fazer. Ou você se ajoelha diante da cruz, ou diante ali da imagem de São Padre Pio, porque é para Jesus, né? Você vai se ajoelhar. E você faz pelo menos um dia, no primeiro dia faça isso. Você vai se ajoelhar e você vai dizer: Senhor Jesus, eu te peço misericórdia. Você pode fazer o ato de contrição, né? Pésame Deus mío, eu sei em espanhol, né? Pésame Deus mío, me arrepento de todo o coração de haver te ofendido. Aí você vai rezar o ato de contrição diante de Deus, falando: Senhor, eu quero pedir perdão por todos os pecados, também da minha genealogia, dos meus antepassados, aquilo que desagradou o teu coração. Quero te pedir perdão, Senhor.
Faz isso. Até na tua oração pessoal, você chega, você faz... Sempre quando eu vou rezar, fazer minha oração pessoal, eu me ajoelho primeiro. Porque eu não vou me encontrar com o Zé Manuel da esquina, com a minha manicure, pedicure, massagista, o que for. Você vai se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As pessoas esqueceram quem é Deus, a sacralidade das coisas. No Pai Nosso nós falamos assim: santificado seja o teu nome, santifica a tua oração. Você tem que santificar esse momento. São os rituais de oração. Se você não se ajoelhar, abaixa a tua cabeça. Tem pessoas que não podem ajoelhar, abaixa a cabeça. O ajoelhar-se no coração. Precisamos quebrar esse vaso de alabastro. Precisamos quebrar a dureza do nosso coração, da casca, do formalismo, de acharmos que Deus só existe ali, naquela oraçãozinha furreca, naquela oraçãozinha superficial que nós fazemos. E não é. Deus está muito além do deserto da nossa vida, da nossa oração. Deus está muito, gente, Deus é incrível. E Padre Pio viveu essa experiência plena. Esse é o convite dessa novena. Então, depois de você abaixar a tua cabeça, ajoelhar, tem outro passo. Você vai levantar, ou você vai sentar num lugar confortável e você vai clamar ao Espírito Santo para que ele venha, batize, pede o batismo. É diário isso. Você sabe como eu tenho conseguido tirar pessoas da depressão? Impondo a mão sobre essa pessoa, tem que impor a mão e orar pedindo o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo preencha e batize aquele coração, renove. Vocês têm que ver as curas que acontecem quando a gente impõe a mão. É outro ritual que Jesus nos ensinou e que a gente não faz. Por isso eu peço sempre: impõe a mão sobre a foto do teu filho, da tua filha. A tua oração de pai e de mãe tem autoridade espiritual, é maior do que a minha. E você tem que orar, tem que impor a mão. Nós não impomos a mão, esquecemos. Na hora de abençoar, impor a mão. Na hora de rezar por um doente, impor a mão. Na hora de você rezar pela tua casa, impor a mão. Na hora de você louvar a Deus, levantar os teus braços. São gestos necessários. Deus está olhando para nós. No Antigo Testamento é cheio de ritos, de rituais, de celebração, de oração, de bênção. E nós fomos esquecendo isso. Volta teu coração para Deus. Tem uma oração que eu faço deitado, eu deito no chão, boto minha cabeça para frente e estico meus braços em forma de cruz. Quando você quiser se abandonar, sentir falta de se abandonar totalmente a Deus, tranca a porta do teu quarto para não deixar ninguém entrar e atrapalhar você. E você se deita no chão, de barriga para baixo. Estica teu braço em forma de cruz. E sente ali. Se abandona. Renuncia ao pecado, ao mal, ao mundo, às tuas fraquezas. Faz por amor isso. Essa oração também é poderosíssima. Outra oração que você vai fazer também. Isso tudo são rituais antes do encontro com Deus. Quando você for fazer realmente a oração, você pode ou fazê-la, a oração pessoal que eu estou falando, tá? Ou você faz ela através do terço, você pode rezar o terço em cada meditação e se encontrando com Deus. E no último mistério você culminar com o teu encontro com Deus, que não tem nada a ver, que não é com o terço, é no final do terço. Que você vai fazer a contemplação, que vai passada pela meditação, a contemplação, que é os silêncios da alma. Mas você vai aproveitar esse momento. E cada momento que você for meditar sobre a vida de Jesus, você vai olhar para a tua vida. Antes de começar essa novena, eu queria que você abençoasse também o teu cordão umbilical, a tua gestação, a tua. Não é aquela que você teve dos teus filhos, depois você faz a dos teus filhos. Primeiro você faz a tua. Se você é mulher, você bota a mão no teu ventre e fala para o Senhor curar e abençoar. A criança que está no ventre da tua mãe, que está triste, abatida, cansada, que herdou todo o estresse, toda hereditariedade, padrão. Deus vai te mostrar tudo. Deus vai começar devagar te mostrando.
Ali vão surgir imagens. Não fuja dessas imagens. Deixe elas virem. Depois das imagens virão sentimentos. Deixe eles virem. Você precisa entender e discernir qual é a força daquele sentimento, daquele pensamento. Qual é a diversidade, ou seja, como ele vem transvestido. Tem vezes que o mesmo pecado vem, ou mesma dor, ou mesma ferida, vem transvestido de sentimentos ou pensamentos diferentes. É impressionante isso. Por isso que a gente tem que entender que os demônios, eles vêm em legião, eles não vêm sozinhos. Eles agem terrivelmente em legiões. Então, por isso que você tem esses sentimentos diversos e esses discernimentos diversos. Não é fácil, não. É um caminhar. Você vai deixar vir, mas você não vai se deleitar com eles, nem se lamentar e nem recusá-los, ou seja, rejeitá-los. Você vai simplesmente entregar ao amor de Deus, falando: Senhor Jesus, o teu amor que é infinito é maior do que o meu. Porque vão vir uma cena de um ódio, alguém que te traiu, te enganou, e você vai sentir ódio. Alguém que te faz mal, você vai sentir raiva. Você não vai poder sentir o perdão, porque ninguém sente o perdão. Então você vai pedir: Senhor Jesus, que o teu amor venha sobre essa pessoa, principalmente sobre o meu coração, para que eu consiga perdoar essa pessoa, para que eu consiga rezar, Senhor, ter paz. Derrama teu sangue e derrama teu amor sobre essa situação aqui. Você vai, cada situação que Deus te mostrar, você vai apresentando a Ele assim. E você vai sentindo que aquele demônio, ou que aquela barreira, que aquilo causa consequência, começa a perder força, começa a ser quebrado. E você começa a ter vitórias concretas sobre certas áreas na tua vida. Tristezas, depressão, vícios, tudo. É impressionante. A cura e a libertação acontecem. Você passa a ser uma nova pessoa. Nessa área eu tenho testemunhos milhares sobre isso. Pessoas me falam: Arthur, eu era tão dependente disso e agora não sou mais. Algo está diferente em mim. Eu não sinto vontade daquilo, disso. Os vazios que eu sentia não tenho mais. Eu começo a sentir essa plenitude. Eu consigo ouvir a Deus tocar. Olha, eu tenho recebido, eu estou tão feliz. Recebo tantos testemunhos falando assim, pessoas que conseguem ouvir a Deus, estão conseguindo ouvir a Deus. Saíram da mesmice, desse vazio. Porque se você for esperar que o mundo aprove você, o erro das pessoas é que elas querem que o mundo aprove você. Você quer que o mundo aprove que você seja místico. Você quer que o mundo aprove que Deus fala com você de maneira sobrenatural. A gente quer a aprovação do mundo, das pessoas, da nossa família, sei lá de quem. Não espere a aprovação de ninguém. Um dos grandes milagres do Padre Pio, gente, me impressionava. O bispo estava em cima dele, né? O bispo da igreja, dizendo que ele era charlatão. Muitos diziam que ele era do demônio. E uma das coisas que me marca muito, porque mexe com a natureza humana. Aquela mulher desesperada, que sabia que seu neném estava para morrer no hospital. Ela arranca o neném do hospital e pega o trem em direção a São Giovanni Rotondo. No meio do caminho, no início do caminho, né, da viagem, o neném morre nos braços dela. E ela, para não ser pega pelo aqueles guardinhas que ficam lá no trem, né, ela embrulha numa mala plástica, esconde o corpo do neném. Vou encurtar a história. E ela chega até São Giovanni Rotondo. O Padre Pio estava saindo do confessionário, justamente aquele dia, estava com um médico. Que o Padre Pio tinha umas febres absurdas, 50 graus. Ninguém conseguia explicar como ele não morria. E ninguém conseguia medir a temperatura dele com nenhum termômetro. Ele tinha que mergulhar ele na banheira, né? E ele poder abaixar essa febre, poder medir ele com outro tipo de termômetro. Então o que aconteceu? Padre Pio saindo do confessionário, aquela mulher se ajoelha, abre o saco plástico. Se não morreu na viagem, morreu de asfixia, né? No plástico. E aquele médico atesta que a criança está morta, não tem mais. Qualquer um de nós, aí me assusta muito, sabe?
Se fosse nos dias de hoje, eu digo para você que é padre, você que é freira, eu que sou missionário, nós que estamos na linha de frente, o que nós faríamos? É uma grande pergunta. Ninguém se pergunta isso, né? Eu garanto para vocês que 100% de nós falei assim: minha senhora, leva essa criança, vamos enterrar a criança. Meus sentimentos, sinto muito, mas a criança já está com Deus. Era a vontade de Deus que morresse. Coitadinha. 100% diriam isso. Eu não digo nem que 99%. O Padre Pio é diferente. Padre Pio pega a criança nos braços, olha para o céu e fala para a mulher chorando, que estava chorando: não chores, é viva. E devolve a criança com vida para a mãe. Ressuscita uma criança. Eu pergunto para você, o que falta para a gente? Falta santidade, intimidade com Deus. Somos muito fracos na fé. Não temos fé. A nossa fé não ressuscita nenhuma mosca morta. Pode doer você que está ouvindo isso. Dói ouvir isso, dói. Mas eu me incluo nessa. Dói porque estamos assim, estamos vivendo na carne, no pecado e com uma falta de fé tremenda. Fé raquítica, anêmica, sem vida. Olha nossas orações. Tem pessoas que rezam, dá até medo. Cara de uva passa. Parece lá que está enrugado ao rosto, franzido. Eu falei hoje do livro do Dr. Roque Savioli, sobre Livre para Viver. A lista de coisas. Há quanto tempo você não sorri? Há quanto tempo você não se alegra com a alegria dos outros? Você vive preocupado com a cabeça toda amargurada, com o rosto com uva passa? A gente tem que se olhar. Eis aí o passo que nós vamos dar. Logo amanhã também, no outro dia da novena. A gente vai começar a trabalhar a autoimagem. Pelo olhar de Deus. Amanhã se prepare para você anotar um monte de coisas, porque ali tem muitas coisas que Deus vai revelar sobre tuas doenças, sobre as maldições, as heranças, mas principalmente a maneira como você tem que rezar. Esse olhar sobre a tua história vai te ensinar a rezar da tua maneira. Cada um reza da sua maneira. Não existe uma fórmula, nenhuma forma. O Espírito Santo é a fórmula e a forma. Ele que vai te conduzir, Ele que vai te falar. Mas se você se abrir, você tem que entrar na oração não derrotado. Chega desse derrotismo, desse vitimismo. Você vai chegar na oração falando: cheguei, Senhor. Estou destruído aqui, igual o filho pródigo, mas eu estou aqui. E tu estás aqui, o Padre Pio está aqui, e ele vai fazer um milagre, tu vais fazer um milagre. Porque o Padre Pio não tinha medo de fazer milagres, de entrar no místico, no sobrenatural de Deus, de acreditar que a graça sobrepõe a natureza do mundo, a natureza humana. Que você passe a acreditar nesse Deus do impossível. Mudemos, gente, mudemos. Está muito fraco, está muito fraco, muito aquém do que nós podemos ir. E Deus tem sede do nosso amor. E Deus está derramando o seu Espírito, o seu poder, para que façamos coisas maiores do que Ele fez. Está na hora de acordar. Acordar a tua igreja, da tua casa, dos teus filhos. Acordar você. Se você não mudar, eles não vão mudar. Se você não acordar, eles não vão acordar. São Francisco de Assis dizia isso. Que talvez nós cuidemos da nossa vida. Porque talvez nós sejamos o único evangelho que os nossos filhos, a nossa família vão ler. Ninguém vai procurar a Bíblia para ler, porque a Bíblia para essas pessoas é muito chata, é incompreensível. Eles vão ler olhando para nós. Amém? Ave tuas mãos, pela intercessão de São Padre Pio, poderosa intercessão, milagrosa, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e todos os arcanjos, e pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através das mãos chagadas de São Padre Pio, te abençoe agora, como filha espiritual, como filho espiritual. Recebe agora a bênção do Padre Pio, a bênção de Jesus, em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém.